Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é a professora Rose Melo, de português. Seja muito bem-vinda, professora Rose. Diga para nós, quais foram os temas que você preparou para a nossa aula de hoje? Oi, Cláudia. Oi, estudante. Oi, Hermes. Então, como a Cláudia falou, nós estamos na Semana do Acolhimento e hoje nós vamos fazer uma retomada no que nós trabalhamos nessas aulas, no que você trabalhou no seu PET, né? E nós trabalhamos a importância da Semana da Arte Moderna, o contexto, o que acontecia nessa semana de tão importante e o que ia mudar daí para frente, né? Que trabalhamos também as características do modernismo, né? Então foi um tempo conturbado, de muita coisa nova dentro da linguagem, dentro da arte, dentro da literatura. Então, ótimo. É isso que nós vamos ver aqui, né? Então, vamos lá, estudante. Como eu falei, nós vamos agora responder algumas atividades que você já trabalhou, já estudou aí no seu PET, ok? Vamos lá, então? Então, como eu falei aqui, a Semana da Arte Moderna, a semana de 22 de 1922, de fevereiro de 1922. Então, imagina, 1822, independência do Brasil. 1922, independência cultural. Então, o que aconteceu de tão importante? Eles reuniram, né, os artistas reuniram nessa semana foi mesmo uma revolução. Era para falar assim, basta, daqui para frente nós queremos uma literatura nossa, uma arte nossa, uma maneira de declamar, de fazer poesia, de fazer música com as características nossas, características do brasileiro, com o cotidiano do brasileiro. Porque tudo acontecia muito tardio. Primeiro acontecia na Europa, depois no Brasil. E isso eles queriam. Agora está na hora de parar, de fazermos alguma coisa com a cara do verde e amarelo. E foi isso que aconteceu. Então, lá na primeira questão, tá lá na atividade 1, semana 1, da página 3. Pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais e livros didáticos. Ou seja, o pano de fundo da existência da semana de 22. Como você consegue perceber, por seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno dessa ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Então, como eu comecei aqui falando, foi isso. Na Europa acontecia o quê? As vanguardas europeias. Então era o quê? O dadaísmo, expressionismo, futurismo. E no Brasil começava a chegar as indústrias, começava em São Paulo a industrialização. E era um período conturbado, tanto politicamente, socialmente e economicamente. Então, foi nesse período que aconteceu a Semana da Arte Moderna. Então, neste contexto, está lá, cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. De um modo geral, eu já falei para você tudo o que acontecia, né? O que acontecia no Brasil? Os filhos de quem tinha dinheiro, né? O que eles faziam? Eles iam estudar na Europa, eles iam beber da fonte, diretamente da fonte, né? Da vanguarda, das vanguardas europeias. Mas fazer o quê? Eles iam lá, pegava tudo de bom
mas quando chegasse no Brasil era para colocar para fora uma arte com a nossa cara, com as nossas características, com as características do Brasil, tá? Então eu coloquei aqui uma resposta, né? Mas claro que você pode ter colocado com as suas palavras. Leia para nós, Cláudia, por favor. Vamos dar um pouquinho de voz, né? Pois não. O mundo estava passando por transformações políticas, sociais e econômicas, pois o capitalismo estava em amplo crescimento. No Brasil, a industrialização era crescente. Na Europa, as vanguardas europeias, surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, etc., destacavam-se rompendo com o tradicionalismo e lutando pela liberdade de expressão e que viriam a influenciar os artistas brasileiros. Os Estados Unidos viviam um momento de grande ascensão econômica, despertando um sentimento de otimismo que culminou nos chamados Anos Loucos. Obrigada, Cláudia. Então, é isso aí, né? Então, tudo isso acontecia naquele momento. Tem que ficar bem claro para você nessa resposta, que eles queriam era o quê? Era uma ruptura. Ruptura com o tradicionalismo, ruptura com tudo que estava acontecendo até então, para fazer uma literatura com a nossa cara. Ok? Respondido aí? Então, vamos lá para mais uma. Então, nós trabalhamos também, falamos sobre os artistas envolvidos na Semana da Arte Moderna, né? Falamos da Anita Malfatti, Vila Lobos, Manuel Bandeira, o Ronald Carvalho, Menotti Delpitia, Oswald de Andrade, o Victor Brecheret, Di Cavalcante, o Guiomar Novaes e Mário de Andrade, dentre outros. Então, a literatura teve uma robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias de hoje. Então, eles, com tudo que estava acontecendo, declamando a poesia, tudo que foi apresentado, eles não foram só aplaudidos, eles foram vaiados, porque não é fácil, né? Você imagina, né, Cláudia, tudo que estava acontecendo, aí eles chegam e falam, basta, vamos parar com tudo que está acontecendo até hoje e nós queremos fazer uma literatura com a nossa cara. E ele estava acostumado com o tradicionalismo, com a estética, com uma maneira de fazer e de falar, de declamar uma poesia. Então, estava acostumado com versos, né? Com rimas, com ritmos. E tudo isso, eles queriam dar um basta nisto, ok? Então, aqui, aí no PET, vocês têm o Manuel Bandeira, ele não pôde estar presente na Semana da Arte Moderna, mas ele mandou um poema para ser declamado. E quem declamou foi o Ronald Carvalho. E esse poema, ele é um pouco extenso, né? Mas está aí no seu PET, nós vamos responder as perguntas relacionadas a ele. Então, eu vou pedir a Cláudia, mas nós não vamos ler tudo, tá bom? Vamos ler algumas estrofes para respondermos, tá bom? Vamos lá, Cláudia? Vamos lá. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte e nunca ritmo os termos cognatos. E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Isto, obrigada, Cláudia. Então, aqui nós temos outros, né? Então, é de Manuel Bandeira, do livro Carnaval. Claro que, com certeza, você leu todas as estrofes, né? Para responder as perguntas, ok? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui de modo geral primeiro o que significava. O que o Manuel Bandeira quis com o poema
os sapos. Ele quis fazer uma crítica aos parnasianos, ao tradicionalismo. Então, o que aconteceu? Ele fez uma comparação dos parnasianos com sapos. Então, você imagina, quando foi declamado esse poema, eles foram criticados e foram vaiados mesmo, na hora, com gritos e tudo mais. Então, olha só. Então, aqui, vamos lá, atividade 2 da semana 1, na sua página 4. Os versos do poema Os Sapos trabalham com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Retire do poema trechos que possam corroborar com essa afirmativa, lembrando que as figuras de linguagem citadas se propõem ao deslocamento do texto modelo, ou seja, há no poema uma explícita intenção de sarcasmo, zombaria, caçoada, sátira, arremedo e imitação burlesca. Então, todo o poema, se você prestou atenção quando a Cláudia estava lendo, se você leu em voz alta na sua casa, se você pediu alguém para declamar, né? Quem sabe você em casa tem uma irmã, um irmão que declama bem e pediu para declamar o poema, não é isso? Então, você pôde perceber que o poema, ele não tem rima, ele não tem ritmo, ele não tem metrificação. Por quê? Porque o Manuel Bandeira não estava preocupado com a estética, como era no parnasianismo, né? Eles fizeram uma crítica aqui, bem lembrado, o Olavo Bilac. O Olavo Bilac foi um parnasiano que ele preocupava com a estética. O poema dele, Profissão de Fé, onde ele faz uma comparação do artista, do autor de uma poesia com um ourives. Porque o ourives, a hora que ele vai trabalhar uma joia, né? Já pensou, né, Cláudia, para fazer uma joia, uma coisa que tem que ser lapidada, que tem que ser feita com carinho, nos mínimos detalhes. E o que a gente preocupa com uma joia, né, Cláudia? Com a beleza dela, não é isso? Claro. Então, com a estética. E isso era o parnasianismo. Então, o Olavo Bilac, ele comparou o trabalho do ourives com o poema, com o fazer o poema. Então, nos sapos, eles quiseram justamente jogar isso abaixo e criticar esta comparação. Então, nós precisamos achar aí você, né, teve que mostrar aí algumas estrofes dos sapos e tirar a ironia ou a paródia, ok? Você pode ter encontrado isso em todas as estrofes. Eu vou mostrar aqui para vocês em 2, né? Então, olha só. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Olha só, sapo tanoeiro. O que é tanoeiro? É a pessoa que faz ou conserta tonéis, vasos. Parnasiano aguado. Quando eu falo assim, nossa, mas esse fulano de tal é aguada, o que é, né, Cláudia? É sem gosto, comida aguada, é sem gosto, é sem sal, não é isso? E, olha só, meu cancioneiro é bem martelado. O que é martelado? É uma coisa que você fica a todo tempo preocupado em bater naquele mesmo ponto, ok? Então, aqui eu também coloquei uma resposta, claro, com as minhas palavras, que a Cláudia vai ler para nós, mas você, lógico, que pode ter colocado a mesma coisa que eu quis dizer com outras palavras. Isso. Além de comparar o poeta parnasiano com um sapo tanoeiro, Bandeira usa o adjetivo aguado para ironizar a poesia insípida e apagada dos parnasianos. Outra ironia está no uso do martelado, que sugere o trabalho mecânico e frio do poeta parnasiano. Isto. Obrigada, Cláudia. Então, vamos lá para outra. Eu coloquei outro. Olha só. Brada em um assomo
o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. O que é brada? Brada quer dizer grita. O que é assomo? Assomo quer dizer ataque. Então, olha só, quando ele fala aqui de novo, compara com o sapo tanoeiro, compara o parnasiano com o sapo tanoeiro, e o lavor do joalheiro é justamente isso, que preocupa com a estética, com a beleza. E aqui no caso da poesia, preocupa com a rima, com o ritmo, com a metrificação, com a sonorização e com a musicalidade. Vamos lá, Cláudia, olhar aí nossa resposta? Vamos lá. Aqui critica-se o fato de os parnasianos trabalharem na poesia tal qual um joalheiro, sempre preocupado com a parte estética e a perfeição dos versos, mas esquecendo-se do conteúdo. Isto, então era justamente isso. Ele fez essa comparação, preocupava com a estética, né? E o que é estética de um poema? É o que eu falei lá na Profissão de Fé de Olavo Bilac. Era preocupado, é aquele poema onde tem rima, ritmo, metrificação, ok? Facinho aí? Então vamos lá a outra. A outra, a atividade 1 da semana 2, está na página 7, é um pouquinho sobre Macunaíma. E Macunaíma tem no seu PET um resumo. E Macunaíma tem tudo a ver, porque foi a quebra, a linguagem, foi onde ele preocupou com a nossa linguagem do cotidiano, do popular, da variação linguística nossa que é tão rica. Então vamos lá? Macunaíma, obra-prima de Mário de Andrade, é um dos livros que melhor representa a produção literária brasileira do século XX. Sua principal característica é ser um texto em que o autor subverte, na linguagem literária, dos padrões vigentes, ao fazer conviver sem respeitar limites geográficos, formas linguísticas oriundas das mais diversas partes do Brasil. Retire do resumo de Macunaíma trechos que corroboram esta afirmativa e expõe os abaixos. Então aqui tem vários também, ok? Eu tirei 3 e vou mostrar para vocês aqui o que ele usou de popular, de variação linguística. Então, olha só, quando ele fala aqui nesse trecho, depois de contar a Cotia como enganou o monstro, ela joga cauda de aipim envenenada em Macunaíma. E onde que está aí uma variação linguística, não é, Cláudia? Olha só, para nós, aipim. O que significa aipim para nós, hein, Cláudia? Mandioca Isso. ou macaxeira. Isso, então para nós é mandioca, para outro pode ser macaxeira. Então, aipim aí é uma variação linguística. Então, ele já não preocupou tanto com a estética, ele já foi mais popular. Macunaíma vai para um terreiro de macumba no Rio de Janeiro e pede à macumbeira que dê uma sova cruel no gigante. Você já ouviu essa palavra, Cláudia? Falar Eu assim, já. Meu pai me deu uma sova. Nossa Senhora. O que é uma sova, hein? É uma surra. Isto, então, aqui uma surra, que quer dizer? É o jeito popular de dizer deu uma surra, né? Ou bateu. Viram só? Então, como é que em Macunaíma já usou um vocabulário diferente, um vocabulário do cotidiano, um vocabulário do nosso dia a dia? Olha só outro. Véi a sol, vinga a desfeita que Macunaíma havia feito a uma de suas filhas. Olha só, onde que está aí uma frase, um jeito popular de dizer, hein? Onde que tá aí? Achamos? Achou, Cláudia? Eu achei. Onde que tá, Cláudia? Vamos ver. Desfeita. Ah, desfeita. E o que é desfeita? É uma Ofensa. Viram só? Então, esse é um modo de dizer a palavra ofensa. Ok, então, aqui eu coloquei todas as outras questões que tem no seu PET. Coloquei as respostas comentadas, ok?
Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha retomado tudo que você estudou, que você tenha acertado as questões do seu pet. Muito obrigada, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.